As almas de todos os homens são imortais. Porém, as almas dos justos são imortais e divinas. Sócrates. Para nós, é um mito, mas para os antigos era realidade. Uma maneira de entender um mundo aterrorizante. Alguns gregos acreditavam que Zeus era o único e verdadeiro Deus séculos antes de Cristo, e que as piores catástrofes naturais eram um sinal de sua ira. Atribuir o raio a Zeus foi uma maneira dos gregos explicarem o inexplicável. Em uma época antes da ciência, a mitologia punha um rosto nas forças que moldavam o mundo. Os gregos usam a mitologia para tentar descobrir por que o mundo e o universo funcionavam dessa maneira. Eles não tinham explicações científicas sobre como o mundo passou a existir, ou por que raios caem aqui e não ali, ou por que agora e não em outro momento. O mundo natural era muito assustador para eles, então eles o associaram ao divino. Eram sintomas do poder dos deuses que eles podiam usar para punir pessoas que não os adorassem adequadamente. Vemos os escritores gregos expressando seus medos através da mitologia. Canibalismo, sacrifício eram tabus terríveis. Mas quando você projeta isso nos deuses, eles dão uma segurança para que se explore as consequências do que poderia acontecer. A habilidade de Zeus de dormir com todo mundo se encaixa numa fantasia masculina da Grécia Antiga sobre como os homens gregos gostariam de viver. Os homens fantasiavam sobre essas coisas e achavam que se existia um Deus todo-poderoso por aí, ele certamente realizaria essas fantasias. Nos tempos antigos, o temor à punição de Zeus mantinha muitos gregos longe de problemas.
Quando as pessoas faziam alguma coisa de errado, tomavam muito cuidado para que Zeus não os atingisse com um raio. A sua obrigação como grego que adorava os deuses era simplesmente fazer o que era exigido para evitar que os deuses esmagassem você. Há muitos exemplos na história grega de Zeus destruindo cidades e civilizações inteiras porque considerou que elas exageraram, que blasfemaram contra os deuses ou que tinham ficado orgulhosas demais para que continuassem vivendo. O autor grego Hesíodo escreveu que sem o temor da ira de Zeus, os humanos viveriam como animais e os fracos estariam nas mãos dos mais fortes. Zeus traz a ordem. Zeus traz a justiça e traz a civilização. Quando as catástrofes naturais ocorriam no mundo real, os gregos acreditavam que elas eram enviadas por Zeus para punir os homens maus. Geralmente inventavam-se histórias para explicar o que tinha deixado o Deus Supremo tão irritado. De acordo com o mito, o momento de ira mais assustador de Zeus vem depois que ele vê humanos praticando canibalismo. O canibalismo era muito importante na religião dos antigos gregos porque eles o consideravam hediondo. Na verdade, comer carne humana é algo que você atribui a lobos, a cachorros, mas não a seres humanos. Zeus conhece o canibalismo. Seu próprio pai, Cronos, engoliu todos os irmãos de Zeus. Quando ele é confrontado com a visão de mortais fazendo a mesma coisa, fica enfurecido e jura destruir a raça humana com um dilúvio catastrófico. Passam 9 dias e 9 noites. A chuva não para e a terra inunda aos poucos. As águas alcançam o pico do Monte Parnaso, que fica a mais de 2 quilômetros de altura. Em todos os cantos da Terra, a raça humana perece. Quando a chuva para, apenas 2 mortais ainda estão vivos. Incrivelmente, eles sobreviveram à tempestade construindo uma arca. Um dilúvio feroz, uma arca e apenas 2 sobreviventes humanos. Os paralelos com o Antigo Testamento são impressionantes. Pode ser o dilúvio bíblico de Noé, podem ser as enchentes de Zeus, podem ser vários desastres gigantescos com água que vemos em várias culturas pelo mundo. Todas essas histórias remetem à catástrofe natural que afetou a memória coletiva de pessoas que viviam na parte leste do mar Mediterrâneo. Um dilúvio como o descrito nesses mitos devastaria a humanidade. Mas um dilúvio assim pode realmente ter acontecido? Na última década, cientistas descobriram pistas impressionantes que provam que sim. A pesquisa mostrou que com o fim da última era do gelo, há aproximadamente 7.000 anos, o escoamento de geleiras derretidas chegou à bacia do Mar Negro, inundando violentamente quase 440 mil quilômetros quadrados de terras. Para essas pessoas, o mundo inteiro estava inundando. E certamente elas achavam que irritaram os deuses para que, de repente, fosse imposta essa tragédia a elas. Um desastre real pode ter reforçado a história do dilúvio de Zeus. No mito, Zeus obteve o poder diante de forte oposição. Mas há mais um desafiante com o qual ele não contava: Jesus Cristo. No 1º século depois de Cristo, sua mensagem tomou o mundo de assalto e destronou o deus dominante da Grécia.
Quando o cristianismo veio e prometeu uma salvação que viria depois da morte, as pessoas tiveram no que acreditar. Algo podia acontecer a todas elas depois de sua morte. O cristianismo encontrou muitos seguidores. O pulso forte de Zeus sobre a humanidade falhou quando essa nova religião se espalhou pelo mundo mediterrâneo. Por fim, a mesma civilização que o adorava, agora o rejeitava. Na antiguidade não havia força mais poderosa que a de Zeus, exceto uma, a do destino. Nem Zeus podia mudá-la. Por mais que quisesse torcer e mudar ou redirecionar o destino, ele era submetido às suas ordens. O que sabemos sobre Zeus começa com os textos do escritor da Grécia Antiga, Hesíodo, por volta de 700 a.C. Seu livro, chamado Teogonia, era a história grega da criação, o que o livro do Gênesis é para o mundo de hoje. Teogonia é a tentativa de Hesíodo de entender o mundo, de ordená-lo, contando sobre uma rivalidade familiar que acaba num cosmos muito bem ordenado, que é o mundo que você e eu conhecemos hoje. Uma descoberta em particular se relaciona diretamente ao mito de Zeus. Entre o material encontrado na caverna havia alguns escudos que provavelmente ficavam nas paredes e foram colocados lá, indicando que as pessoas que defendiam Zeus batiam nesses escudos para abafar seu choro quando ele era bebê, para que Cronos não ouvisse. Um filho escolhido que é escondido para ter sua vida salva. Para os cristãos e os judeus, a história do nascimento de Zeus é bem familiar. Muitas tradições religiosas e mitológicas têm histórias de crianças sagradas ou divinas que são escondidas para que possam crescer e, quando adultas, cumprir seus destinos. Um exemplo disso foi Jesus, que foi escondido de Herodes numa manjedoura para que não fosse pego, ou Moisés, escondido no Egito. Assim é o mito, mas qual sua relação com a realidade? Em 2003, na base do Monte Olimpo, um templo perdido foi descoberto. Ele foi o ponto central da cidade antiga conhecida como Dion e era dedicado a Zeus. Dion é uma cidade construída na base do Monte Olimpo, então é bem perto do lar dos deuses e deusas olímpicos. E era onde Zeus vivia na mitologia grega. Na verdade, o nome da cidade Dion significa Zeus. O templo de Dion data do 5º século a.C., a era de ouro da mitologia grega. Espalhados pelo local há blocos de mármore com desenhos inconfundíveis. Águias. Na Grécia Antiga, as águias eram o símbolo divino de Zeus. E há mais. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus. E que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os gregos às vezes identificam esse Deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus, em sua forma nativa Theos, é que gera a palavra Deus. Então, há uma razão etimológica para entendermos Zeus como a deidade máxima. Começando por volta do 3º, 2º e 1º séculos antes de Cristo, diferentes escolas filosóficas e teológicas surgem e começam a propor uma visão muito forte de que só há um Deus e que todas as histórias antigas, todos os contos antigos são na verdade uma metáfora que reflete diferentes aspectos dessa divindade.
Tártaro é o nível mais baixo do mundo inferior, o Hades, o equivalente grego ao inferno. Tártaro era parte do Hades para onde iam os condenados. As pessoas que eram ruins ou que cometeram crimes contra os deuses na Terra eram mandadas para o Tártaro. Se Zeus falhasse em sua tentativa de ganhar poder sobre Cronos e os titãs, seria condenado a esse lugar por toda a eternidade. Os gregos acreditavam que seus deuses viviam fisicamente no Monte Olimpo. Era importante que eles tivessem uma ideia de onde ficava o céu, onde os deuses realmente viviam. Especialistas determinaram recentemente que um evento natural tão assustador quanto realmente aconteceu no mundo antigo. Há uns 3.600 anos, a ilha grega de Santorini viveu uma das explosões vulcânicas mais devastadoras de todas. Seus efeitos foram sentidos até a Califórnia. A explosão vulcânica foi o maior evento sísmico único na Terra nos últimos 27 mil anos. Para se ter uma ideia do quanto foi grande, imagine só uma montanha de uns 5,6 quilômetros de altura explodindo pelos céus de uma só vez. Em 2006, cientistas descobriram que a erupção de Santorini foi ainda maior do que se pensava. Escavações descobriram depósitos de cinza vulcânica equivalentes a 20 andares de profundidade, cobrindo um raio de 48 quilômetros por toda a ilha. Baseado nessa evidência, agora acredita-se que a erupção teve a potência equivalente a 50 mil bombas de Hiroshima. Uma explosão tão poderosa poderia aniquilar boa parte do mundo grego. Para os sobreviventes que conheciam pouco sobre o funcionamento de vulcões, isso só poderia ser a ira dos deuses. Quando os contadores de mitologia antiga contaram a história das grandes batalhas cataclísmicas que sacudiram a Terra, eles não tiraram isso do nada. Imensos abalos sísmicos estavam na lembrança das gerações gregas mais antigas, antes que esses contadores de mitologia escrevessem suas histórias. De acordo com os antigos, foi do outro lado do Mediterrâneo, na ilha da Sicília, que os inimigos de Zeus desceram para o inferno através da cratera vulcânica do Monte Etna. A lenda local diz que Tífon ainda está lá dentro e está por trás de todas as erupções vulcânicas através dos séculos. Os gregos usavam esse mito como maneira de explicar por que a lava constantemente saía do vulcão. Eles explicavam isso como os raios restantes disparados por Zeus ou as chamas de Tífon, que ainda respirava, explodindo chamas para fora do centro do vulcão. Também é dito que Tífon causa tempestades de vento destrutivas. Na verdade, seu nome gerou a palavra tufão. Esse é outro exemplo de um mito explicando o inexplicável. Para os antigos gregos, os muros de Troia pareciam fortes demais para terem sido construídos pelo homem. Então, a punição de Zeus para Apolo e Poseidon ajuda a justificar sua existência. Suas ruínas resistem até hoje. Na antiguidade, as pessoas achavam que eles podiam ter sido construídos pelos deuses ou por algum tipo de intervenção divina em prol dos troianos. A Odisseia é a maior história de aventura. Um rei guerreiro em uma jornada desesperada para casa, para não perder a mulher que ama e o país que governa. No caminho enfrenta animais selvagens, furacões, canibais gigantes e deve derrotar todos. A pesquisa moderna revela verdades incríveis por trás do mito épico. Esta é a história real da Odisseia de Ulisses. Ulisses nunca parou de pensar. Ele nunca desistiu. Ele se recusava a acreditar que pudesse ser derrotado. Essa era uma parte fundamental do caráter dele. Ele era um homem inteligente, que faria o que fosse preciso. Ulisses era um herói sagaz, um líder que usava o intelecto em vez da força. E precisaria de toda a sua esperteza para escapar vivo do Ciclope. O interessante sobre Ulisses
é que, ao contrário dos outros heróis, Ulisses era totalmente mortal. Ele era um homem. Então nos ligamos a ele de modo especial e a popularidade que ele tinha entre os antigos era por isso. A história de Ulisses, intitulada Odisseia, foi escrita por um poeta grego chamado Homero no século 8 a.C. A história da Odisseia é algo que todos entendemos porque tem a ver com uma pessoa que enfrenta muitas frustrações e muitos obstáculos. A jornada de Ulisses para casa é uma história atemporal de perseverança. Essa história também simboliza uma nova era na Grécia Antiga. Acho que a Odisseia, de certo modo, é como um livro de James Bond. Quando se pensa sobre o que Ian Fleming escreveu, ele sempre colocou o herói em locais da vida real. Acho que Homero fez o mesmo. Em uma época em que os gregos exploravam as terras distantes além do Mediterrâneo, Ulisses representava o aventureiro. Existem muitas histórias refletidas na Odisseia sobre essa expansão do povo grego, em que eles fundavam colônias e corriam boatos sobre diversos monstros e outros perigos para os marinheiros. A muralha de Troia era tão enorme e impenetrável que os gregos achavam que fora construída pelos deuses. Na antiguidade, todos pensavam que tinha sido construída por alguma intervenção divina a favor dos troianos. Com a guerra bloqueada, Ulisses criou uma estratégia engenhosa para ultrapassar a muralha. Ele disse: devemos construir um cavalo oco de madeira, que deixaremos na praia, fingindo termos desistido, fingindo que os troianos são melhores que nós e que voltamos para casa. Dentro do cavalo estarão nossos guerreiros, e eu irei com eles, disse Ulisses, é claro. E os troianos vão levar o cavalo para dentro, porque vão pensar que é um presente para os deuses. Quando o dia raiou, os troianos ficaram atônitos. Os gregos sumiram e havia um cavalo gigante fora das muralhas. Assim diz o mito, mas será que aconteceu mesmo? Os estudiosos sempre acharam que Troia era uma cidade imaginária e a Guerra de Troia era só uma lenda. Mas no final do século XIX, uma colina a oeste da Turquia revelou algo impressionante. Uma cidade antiga com uma muralha enorme. E as ruínas de um grande palácio. Duas características da Troia de Homero. As estruturas foram queimadas, como na cidade mítica. O local fica próximo à costa, na região em que se acreditava que Troia estava situada. E o terreno é similar à paisagem descrita por Homero. Mas não é só isso. Os arqueólogos encontraram evidências de guerra nas ruínas. Encontramos diversas pontas de flechas e de lanças em Troia. Também achamos um esqueleto não enterrado na cidade de Troia. Isso é uma evidência importante de guerra, porque os antigos tinham o horror de deixar corpos insepultos dentro das muralhas das cidades. Eles não fariam isso, a não ser que estivessem em circunstâncias muito extremas. A Guerra de Troia realmente aconteceu? Existe alguma verdade na história de Ulisses? A busca de pistas nos leva ao mito. Muitos heróis desse período histórico e também na mitologia grega foram celebrados por serem grandes guerreiros. Eles eram fortes e hábeis com o arco.
Ulisses era diferente. Era um herói festejado porque ele era astuto e muito inteligente. Ulisses lidava bem com a pressão. Ele se viu muitas vezes em locais em que nenhum homem conseguiria escapar. Ele enfrentou a morte certa por muitas e muitas vezes e sempre conseguia achar uma solução. Ele era um tipo de MacGyver antigo. Existe um tema em Homero que podemos simplesmente descrever como sempre estar preparado, nunca baixar a guarda. Inúmeras vezes nós vemos pessoas que têm um gostinho de vitória e imediatamente festejam. E seu inimigo mais fraco e menos equipado, sedento de vitória, se aproveita disso. Esse é um ciclo que vemos muitas vezes na história antiga e podemos dizer na história da guerra moderna também. Mais uma vez a tripulação foi desviada pela complacência. Esse é um tema que permeia toda a Odisseia. Mas Ulisses, o líder, permaneceu sóbrio. Ele tinha apenas uma meta: retornar para Ítaca, onde o esperavam sua esposa e seu filho. Ele disse: vamos, seus idiotas, vamos voltar pro barco. E eles partiram. É um episódio incrivelmente curto, mas muito tem sido escrito sobre ele. E eu acho que o motivo é porque todos conhecem essa experiência. Todos se cansam. Todos se estressam. E o que poderia ser mais atraente do que comer, beber, fumar e ingerir algo que o ajude a esquecer? Ulisses era alguém que sobrevivia pela inteligência. O que torna Ulisses diferente de todos os outros personagens míticos é que ele sempre pensava antes de agir. E ele tendia a encontrar uma solução astuta, em vez de uma mais direta. Esse é o mito. Mas qual é a ligação com a realidade? O Ciclope gigante parece ser fruto de uma imaginação perturbada. Mas pode se basear na ciência? Existem 3 fatos diferentes da vida antiga que poderiam ter inspirado o monstro de Homero. O primeiro é uma doença rara que causa um único olho em fetos. Essa doença se chama ciclopia e pode ter sido conhecida pelos gregos antigos. A exposição a alguns tipos de toxinas alcaloides que são achadas em ervas pode fazer com que as mulheres grávidas tenham filhos com ciclopia. Bom, isso é muito interessante porque algumas das ervas que têm essas substâncias perigosas eram ervas que os antigos médicos gregos prescreviam a seus pacientes. A ciclopia ocorre quando as toxinas impedem que o cérebro se desenvolva. Em vez de ter 2 órbitas oculares separadas, surge uma grande. E então nasce um ciclope. Isso poderia servir de inspiração para lendas sobre criaturas de um olho só que vagavam pela Terra. Mas também é possível que o Ciclope de Homero fosse inspirado por algo muito maior. Um vulcão. No mito, Ulisses descreve o Ciclope como uma montanha humana levantando a cabeça e os ombros sobre o mundo. É bem possível que os antigos gregos olhassem para vulcões em erupção, como o Monte Etna, e vissem um olho vermelho e raivoso do vulcão que cuspia rochas e lava quente. E podem ter imaginado um tipo de homem-montanha monstruoso com um olho só que estava atacando raivosamente a humanidade. O Ciclope não era um ser completamente tolo. Ele sabia que os gregos poderiam tentar fugir da caverna e, conforme os carneiros passavam, ele passava a mão por cima, mas os gregos estavam embaixo, e ele não percebeu. A fuga de Ulisses da caverna do Ciclope é o exemplo perfeito do valor da inteligência. João e o pé de feijão, Davi e Golias, é o homem magrinho e esperto que vence o grandalhão tolo. Os grandes obstáculos que enfrentamos podem ser superados pela inteligência. Então, essa é uma história fundamental e também é muito importante para a humanidade. Uma das coisas que torna Ulisses um personagem tão forte é que cada desafio que aparecia, ele tratava como só mais um obstáculo a superar.
Tonight, we dine in hell! Be afraid! Sparta will burn to the ground! This is blasphemy! This is madness! Madness. This is Sparta! The 1,000 nations of the Persian Empire descend upon you. Our arrows will blot out the sun. Then we will fight in the shade. This is where we fight! This is where they die! Não é, a princípio, uma história mentirosa como algumas pessoas pretendem compreender o mito. O mito está na fundação, o mito está na origem de toda a realidade. O mito é uma forma de contar a realidade, uma forma de explicar o que existe. O mito, portanto, é sempre de origem não identificada, ele se constrói de modo coletivo e o mito serve para explicar a origem do universo, a origem da vida, a origem do homem propriamente dito. Portanto, em toda a realidade existente, para explicar esta realidade, para explicar o dia, a noite, para explicar a vida, para explicar a própria finitude da vida, que é a morte, existe um mito fundante, existe uma história, existe uma narrativa que vai explicar por que essa coisa funciona desta maneira. Portanto, o mito está na origem de toda a sociedade, ou de todas as sociedades. Não existe uma só sociedade que não tenha um mito fundante. E ela é importante porque ela conta de forma simples, numa linguagem acessível às crianças, aos idosos, aos letrados e aos analfabetos. O mito tem uma linguagem de fácil acesso que essas pessoas podem compreender. Longe de ser uma mentira, longe de ser uma compreensão, muitas vezes, a lenda estaria muito mais próxima da mentira do que propriamente o mito, antropologicamente falando. O mito é uma maneira simples, uma maneira da oralidade contar a origem das coisas, a origem das sociedades, a origem do mundo. Mito não é lenda. A lenda é uma construção, em geral, fantasiosa, até uma categoria até literária. Na verdade, o mito é uma abordagem diferente da abordagem científica, porque a abordagem científica é uma abordagem que tem seus métodos, suas exigências de verificabilidade, e eles não são antagônicos, eles se complementam, são abordagens diferenciadas, uma não é melhor, não é maior do que a outra. E a construção do mito é uma construção muito mais simplificada, ela pode se manter pela história oral, pela oralidade, pela simplicidade da cultura popular, mas a construção de todas as narrativas de origem são mitológicas. Agora, lamentavelmente, se confunde mito com lenda ou mito com inverdade, e daí você tem toda essa história da desmitificação ou da desmitologização, o que é um reducionismo iluminista, racionalista, positivista, cientificista e que atenta contra uma construção de uma visão de mundo que eu posso abordar a realidade por uma ótica filosófica, por uma ótica teológica, por uma ótica científica, por uma ótica estética, por uma ótica erótica, por uma ótica mística, por uma ótica intuitiva e pela narrativa do mito.